Gente, boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa, oficialmente, penúltima aula da disciplina de séries temporais e processos estocásticos. Hoje, nós vamos fazer uma coisa diferente, que não teve na primeira edição dessa disciplina. Nós vamos estudar teoria da comunicação, né? Nós vamos estudar um pouquinho de teoria da comunicação, teoria da informação, né, que foi uma teoria criada para trabalhar-se com sistemas de comunicação. Mas a minha ideia é só fazer uma introdução, porque o objetivo de hoje mesmo é estudar séries não lineares. Tudo que a gente viu até agora, basicamente, é linear, certo? Todos os modelos são lineares. Inclusive, os modelos de diagnóstico das séries temporais, de descrição das séries temporais, também são lineares. E vem a calhar que, na teoria da informação, nós temos um conjunto de ferramentas que são não lineares, né? Capazes de descrever comportamentos não lineares. Então, nós vamos ter uma breve introdução à teoria da informação, até a gente fazer o nosso break. Depois do nosso break, nós vamos ver séries temporais não lineares. E aí, amanhã não, sei lá, quinta-feira é feriado, enfim, algum dia próximo, e talvez até na próxima segunda-feira, eu grave, se vocês quiserem participar, melhor ainda, eu grave a última aula, que é a aula de séries temporais não estacionárias. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre teoria da informação. Bom, a teoria da informação, gente, ela surgiu, né? Primeiro, assim, o arcabouço é o mesmo da teoria das probabilidades, né? Só que ele tenta dar uma outra interpretação, né, para as variáveis aleatórias, para as probabilidades, né? E todo o arcabouço dela foi desenvolvido para variáveis aleatórias discretas, certo? Não é exatamente o mesmo conjunto do que a gente trabalha aqui nas séries temporais, mas toda essa teoria já foi estendida também para o universo contínuo, certo? E aí, qual que é a ideia? A ideia é que ele trata cada valor da distribuição como um símbolo, inicialmente. Então, a gente tem o nosso universo de discurso, né, o nosso espaço amostral, um conjunto de símbolos discretos aqui. E a gente entende que, vamos dar um contexto aqui interessante, que imagine um sistema de comunicação, e esse sistema de comunicação digital, por exemplo, né, e ele vai transitando, enviando e recebendo esses símbolos, né, um conjunto de símbolos, um dicionário de símbolos, onde cada símbolo, um protocolo de rede, por exemplo, né, cada símbolo ele significa alguma coisa. Então, cada símbolo desse carrega uma quantidade de informação. Quando meu Deus, pessoa que envia a carta, gente, me deu um branco. O remetente, quando o remetente envia aquele pacote de comunicação, ele está querendo enviar uma informação para o destinatário, certo? Então, o Shannon, quando ele criou essa teoria, ele disse assim, qual que seriam as formas mais eficientes de representar esses símbolos em meio de comunicação? Então, o Shannon, quando ele formalizou essa teoria da informação, ele queria dar uma interpretação em termos de comunicação para as probabilidades de cada um daqueles símbolos. Então, você imagina que tem um canal de comunicação, aqueles símbolos são enviados do remetente para o destinatário,
e vice-versa, né? E eles daí se forma um processo estocástico, né, vamos dizer, né, com o envio dos símbolos, com qual que é a probabilidade de cada símbolo aparecer. Então, você tinha uma distribuição de probabilidades, né, um processo estocástico. Então, ele quis interpretar as probabilidades de cada símbolo como a informação, a quantidade de informação que cada símbolo estava carregando nesse canal de comunicação estava ligado à novidade, né, à surpresa, à frequência com que aquele símbolo aparecia no canal de comunicação, certo? Então, quanto mais comum for um símbolo, menor a informação que ele carrega. E, obviamente, o contrário, quanto mais incomum for o símbolo, maior a informação que ele agrega. Gente, brasileiro, fofoqueiro como é, e eu, como sou um professor de sistemas de informação, eu adoro esse exemplo, porque na teoria da comunicação, né, a gente, a gente sempre fala que a informação ela é um vetor, né, de dados, onde você tem que preencher as dimensões da informação. Onde, quando, quem, o que, quanto, quando, né? Como e o porquê, né? Que geralmente é a parte da informação que a gente não sabe exatamente. E que uma informação ela está sempre ligada à novidade. Daí existe um jornal. A partir do momento que o jornal chega, você tem aquele conjunto de novidades e você tem um interesse muito grande, né? Tem um grau de novidade, tem um grau de surpresa com as coisas que estão acontecendo. Quando chega uma informação que ela é muito comum, que acontece todo dia, não tem nenhuma novidade. Aquilo não chega a ser uma informação nova, né? Aquilo que está do mesmo jeito sempre. Então, é basicamente essa ideia que o Claude Shannon tinha quando ele formalizou a teoria da informação. Então, com isso, ele tinha na cabeça qual a quantidade de informação que estava contida em uma variável aleatória. Então, uma variável aleatória em que em todos os símbolos, né, todas as não, os símbolos são o espaço amostral. Mas uma variável aleatória que repete sempre o mesmo símbolo, ela não tem nenhuma informação. Ou seja, qual que é a informação de uma constante? Né? De um processo estocástico constante? Nenhuma. Então, se todos os símbolos são iguais, né? Se eu tenho um conjunto de amostras de uma variável aleatória, mas todas essas amostras dessa variável aleatória são iguais, então ela é altamente previsível, ela é 100% previsível, ela é praticamente determinística. Então, quanto maior for a previsibilidade, menor é a carga de informação. Então, esse I aqui é a quantidade de informação contido nessa amostra. Então, qual que é a quantidade de informação? No limite de infinito, né? Quando a probabilidade de x tende para 1, a informação é igual a zero. Quando a probabilidade do símbolo tende a 1, a informação contida naquele símbolo igual a zero. A mesma coisa, né, acontece o oposto, quando uma variável aleatória, que nunca repete um símbolo, todas as informações são distintas. Imagina um conjunto que é discreto, né, você tem um número muito grande de símbolos e essa variável aleatória dificilmente repete um símbolo. Então, você tem um conjunto de amostras dessa variável aleatória e todas as amostras são diferentes, ou a vasta maioria delas são diferentes. Então, quanto maior a imprevisibilidade, maior a informação. Então, como todos eles são imprevisíveis, eu vou dizer que a informação dele tende ao infinito, porque não tem como prever. Então, a informação está ligada aqui com a ideia de incerteza. A métrica de informação ela indica incerteza
para um determinado valor. Tem certeza de um determinado valor naquela probabilidade. Quanto mais provável ele for, menor a informação. Quanto mais improvável ele for, maior a informação. A métrica de informação para um símbolo é dado pelo negativo do logaritmo da probabilidade daquele símbolo, certo? E essa informação aqui também é chamada de autoinformação. Por que autoinformação? É a variável aleatória olhando para si mesma. O quanto que cada símbolo desse fala sobre essa distribuição de probabilidades. É muito importante falar sobre autoinformação, que na frente a gente tem informação cruzada, que é quando você tem uma variável aleatória olhando a informação da outra. Nós vamos chegar lá. Então, a unidade de medida da informação depende da base desse logaritmo aqui, gente, né? Que geralmente é dado pelo sistema de medidas do domínio dessa variável aleatória, né? Do espaço amostral. Então, por exemplo, se a base for 2, a gente está falando em bits. Se for um logaritmo neperiano, aí nós falamos em nats. Se a base for 10, nós estamos falando em decibéis. Ok? Então, olha só essa distribuição discreta de probabilidades, que ela nos assemelha, que ela é uma distribuição de probabilidades discreta uniforme, certo? Onde cada um dos eventos A, B, C tem a probabilidade de 0,33, certo? Então, se cada um dos símbolos tem a probabilidade de 0,33, todos eles têm a mesma informação, que é o menos logaritmo de 33. Que eu acho que está na base 10. Ok? Vamos fazer uma distribuição aqui que ela aparenta ser uma distribuição. Se vamos pensar como se fosse uma distribuição normal, e já tem dois eventos com probabilidade 2,2 e um evento com probabilidade 0,6. Então, essa distribuição aqui, olha, os dois eventos menos prováveis vão ter informação 0,69. E o evento mais provável, ele tem a informação 0,22. Por fim, a gente vai fazer uma distribuição que lembra a distribuição exponencial, inversa distribuição exponencial. Eu tenho um evento que é muito provável, um evento mais ou menos, e um evento bem improvável. Então, o evento mais provável ele tem a menor probabilidade. O segundo evento mais provável já aumentou bastante a informação. E o evento menos provável ele tem informação maior do que os demais. Lembrando que informação, gente, não é igual a probabilidade. A informação ela vai de 0 até infinito. Ok? Então, essa aqui é um gráfico de informação para alguns valores de probabilidades. Lembrando que isso aqui depende muito da distribuição, da base do logaritmo, enfim. Vamos nos ater à ideia principal de que a informação quer dizer imprevisibilidade. Quanto maior a informação, mais raro é aquele evento. A entropia, só para lembrar, a informação é uma medida do símbolo, dos valores do espaço amostral, certo? Já a entropia, ela mede a incerteza de uma variável aleatória, entendeu? Ela é a soma das informações multiplicada pelas suas probabilidades. Então, ela é o primeiro momento da informação, ela é o valor esperado da informação. Então, o que é a entropia de uma variável aleatória? É o valor esperado da informação. Então, se a gente tem aqui essa distribuição, certo? Ela vai pegar a probabilidade de cada variável aleatória e multiplicar pela sua informação, somar tudo. E isso aí é a entropia da variável aleatória. Então,
a informação multiplicada daquele informação, daquele símbolo, daquela valor do espaço amostral multiplicado pela probabilidade do mesmo valor. Isso aqui é a mesma coisa de colocar como menos o somatório do logaritmo, lembrando que isso aqui é a fórmula da informação, menos o logaritmo da probabilidade multiplicado pela probabilidade. Então, o que a entropia nos diz sobre a variável aleatória? Ela vai medir a imprevisibilidade ou a incerteza da distribuição de probabilidades que rege aquela variável aleatória. Então, recapitulando, a informação é o grau de novidade ou o grau de imprevisibilidade de cada valor. Já a entropia, ela está olhando a imprevisibilidade de toda a distribuição, certo? Então, quanto maior a entropia, menor a previsibilidade. A entropia é o oposto, é o inverso da previsibilidade. Então, previsibilidade, imprevisibilidade, o que cada um significa? Esta distribuição de probabilidade, se você tivesse que, vamos lembrar aqui a ideia de valor esperado. Qual que é o valor esperado de uma distribuição de probabilidades? É aquele valor mais provável, certo? Mas olha para essa distribuição de probabilidades. Todos os elementos têm a mesma probabilidade. Então, eu não tenho como dizer que um deles é mais provável que o outro. Então, é muito imprevisível, é muito difícil eu prever o que vai acontecer nessa distribuição de probabilidade, porque todos os símbolos têm as mesmas probabilidades. Certo? Então, é muito difícil eu chutar, porque vai ser um chute cego, porque não tem uma coisa que me diz qual que é o mais provável de acontecer em seguida. Diferente dessa minha segunda distribuição de probabilidades, em que eu tenho um símbolo que ele é muito mais provável que os outros, que é o B. Certo? Eu tenho dois aqui, por outro lado, que eles têm a mesma probabilidade, mas eles estão bem abaixo desse símbolo principal. E também diferente desse, que eu tenho que é muito mais provável, um segundo mais provável e um terceiro mais provável. Então, se você pedir para... qual que é o seu primeiro palpite aqui? Eu não sei. Pode ser tanto A, quanto B, quanto C. Vou chutar o B. E qual dos dois restantes? Qual que é o seu segundo palpite? Eu não sei. Os dois têm a mesma probabilidade. Qualquer um é um chute no escuro. Nesse daqui, está claro que você tem um primeiro chute, que é o mais provável. As outras duas alternativas aí seriam meio aleatórias, né? Porque aí tem as probabilidades iguais. Mas na terceira, você tem. É tudo muito organizadinho, é tudo muito previsível. Você sabe que, em primeiro lugar, o mais provável é o A. Em segundo lugar, o segundo mais provável é o B. E, em último caso, é o C. Então, ele é muito mais previsível do que este do meio e do que este daqui. Então, olha só, o mais imprevisível tem a maior entropia. O segundo, o mais previsível, tem a entropia mais baixa. Então, isso aqui é que tem a maior imprevisibilidade, tem a maior entropia. O que tem a maior previsibilidade tem a menor entropia. E esse está no meio, entre os dois. Então, essa é a ideia da entropia. A entropia quantifica a previsibilidade de uma variável aleatória, olhando para a sua distribuição de probabilidades. Né? Então, a entropia, pegando um exemplo simples aqui, eu tenho um conjunto que ele é todo uniforme, né? Olha só, ele é todo uniforme, não tem surpresa, tudo menos. Qual que é a probabilidade do menos? É 1. Então, baixa entropia. Todos eles têm a mesma probabilidade. Né? À medida que a gente vai variando, quando eu chego aqui num conjunto mais ou menos ordenado, eu tenho a média da entropia. Né? E aí ela vai variando
para a gente entender como que a entropia ela vai mudando de acordo com a distribuição dos elementos. Perplexidade, gente, é uma métrica muito interessante, né? Que a gente associa a uma distribuição de probabilidade discreta, e ela está sendo muito utilizada para classificar a qualidade de uma LLM. Então, ela diz o seguinte: quanto maior a perplexidade, menor a possibilidade de se prever um valor daquela distribuição. Então, a perplexidade é muito parecida com a ideia de entropia. Na verdade, a perplexidade é a base elevada pela entropia. É só uma curiosidade, isso aqui, a gente não vai utilizar isso mesmo, não. Agora, isso aqui é muito interessante. Quando eu falei que a gente tinha a informação era de um símbolo dentro de uma variável aleatória. A informação mútua, que a gente é chamada de PMI ou PMI, ela mede. Eu passo. Vai, acabou. Oxe, olha só, acabou o contrário. A informação mútua é uma medida de co-ocorrência entre dois eventos, x e y. Então, veja bem, eu não estou medindo duas variáveis aleatórias inteiras e eu estou pegando dois eventos ocorrendo dentro de duas variáveis aleatórias. Beleza? Então, assim como eu tinha a informação lá, que era o logaritmo da probabilidade, certo? A informação mútua pontual, ela é a informação daquele encontro entre esses dois eventos x e y, entre esses dois símbolos x e y. A informação sozinha, a autoinformação, ela é a novidade, a surpresa, né, daquele símbolo acontecer naquela variável aleatória. Mas o PMI é a surpresa desses dois símbolos acontecerem juntos. E o que é muito interessante, ela é uma medida não linear de correlação entre dois eventos discretos. Ela é o logaritmo da probabilidade conjunta dos dois, dividido pela multiplicação da probabilidade de um pela probabilidade do outro, as probabilidades marginais. Essa informação mútua, ela é muito interessante porque ela vai nos servir, entendeu, para medir o grau de associação entre dois eventos de forma não linear. Olha só que interessante. Poxa, aconteceu aqui. Então, o PMI ele pode ser medido entre variáveis aleatórias, que é a fórmula anterior. Mas eu posso medir dentro do mesmo processo estocástico o mesmo processo estocástico, só que em variáveis aleatórias de tempos diferentes. E aí ele vai me dar uma medida que substitui o ACF e que não é linear. A mesma coisa se eu tiver um processo estocástico que é multivariado, né? Ou eu tenho dois processos estocásticos independentes, eu posso tirar o PMI, que é a informação mútua, entre essas duas variáveis em tempos diferentes. Então, eu tenho um substituto para a correlação cruzada, o CCF. E tanto o ACF e o CCF são métricas lineares. O PMI ele é uma métrica não linear. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma série temporal, um processo estocástico que ele é muito complexo, eu posso achar de forma rápida associações dentro desse processo estocástico que não seriam perceptíveis utilizando as métricas de ACF e de CCF.
Mas não para por aqui. A gente ainda tem, por exemplo, a informação mútua. O PMI, ele substitui o ACF e o CCF no ponto. Né? Eu posso pegar pontos distintos do tempo e ver, e montar, né, um gráfico como se fosse o ACF e o CCF ao longo do tempo, para cada leg, ver qual que é o grau de correlação não linear entre eles. Mas se eu quiser avaliar qual que é a correlação geral entre os dois processos estocásticos, entre as duas variáveis aleatórias, eu tenho informação mútua. Então, a informação mútua, ela mede a dependência ou informação compartilhada entre duas variáveis aleatórias. E a informação mútua, ele é o valor esperado do PMI. Ou seja, se ela é informação, se ela é o valor esperado do PMI, eu tenho que multiplicar o PMI, que é essa minha fórmula aqui, que é o logaritmo da probabilidade conjunta dividido pelas probabilidades marginais, multiplicados pela probabilidade conjunta. Né? Isso aí a gente soma, obviamente, para cada uma das variáveis. E aqui eu tenho informação conjunta entre as duas variáveis. E essa informação ela é uma métrica de dependência uma métrica não linear de dependência entre duas variáveis aleatórias. Coisas que vocês precisam saber neste momento. O ACF, o CCF, a autocovariância entre duas variáveis aleatórias, ela vai de, desculpa, a autocorrelação entre duas variáveis, ela vai de -1 a 1, onde -1 é a correlação inversa, quando uma cresce, a outra diminui, certo? E 1 é a correlação direta, as duas crescem ou diminuem juntas. E 0 é a independência linear entre elas. A informação mútua ou o PMI, eles operam numa escala diferente, onde 0 significa que eles são independentes. 0 significa total independência. E qualquer coisa maior do que 0 vai variar o nível da dependência. Só que ele não vai de 0 até 1. Você tem que normalizar o PMI para ele ficar de 0 até 1. Em que 0 significa dependência nenhuma, 1 significa dependência total. Lembrando, isso aí é informação normalizada, certo? Mas qual que é o tipo de relação? Gente, a relação direta e inversa só existe no universo linear. No universo não linear não existe correlação direta e inversa, certo? Existe correlação, existe dependência. Então, se eu tenho no caso da informação mútua normalizada, eu sei que elas são totalmente dependentes. Mas, quanto mais eles se aproximam de 0, mais elas são independentes, e 0 elas são completamente independentes. Então, ela é uma métrica, a informação mútua, ela é uma métrica de dependência muito mais universal do que a correlação, né? Que ela não parte do pressuposto que os dados são lineares, certo? Então, qualquer tipo de dado representável por uma distribuição de probabilidades, né? Opa, aqui não foi terminado, não. Então, qualquer tipo de dado representado por uma distribuição de probabilidade, ele pode ser mensurável através da informação mútua. E ela capta as dependências que são lineares e as dependências não lineares. Então, se os dados forem lineares, quando você utilizar o ACF, você vai conseguir capturar essa representação, essa correlação. Mas na informação mútua, você também vai conseguir capturar essa informação. Agora, se os dados tiverem uma dependência que é não linear, o ACF não vai conseguir pegar essa correlação. E a informação mútua e o PMI vão. Certo? Então, quais são as propriedades? Primeiro, a informação mútua ela é simétrica.
né? Não importa quais a ordem das variáveis aleatórias, ela vai ser sempre a mesma. Se x e y são dependentes, a informação mútua é maior do que zero, e se x e y são independentes, a informação mútua é igual a zero. Basicamente, essas são as grandes, as grandes, as grandes, as grandes propriedades da informação mútua. Então, olha aqui, pegando, por exemplo, a informação mútua, pegando aqui a correlação linear, que vai de -1 até 1, e o que diria a informação mútua para a mesma variável aleatória, entendeu? Aqui, se elas fossem perfeitamente, inversamente proporcionais, a informação mútua seria um valor bem alto, certo? Se fosse normalizado, seria igual a 1, mas aqui não está normalizado. Quando ela for independente linearmente aqui, lá no for, a informação mútua também vai ser zero. E quando ele for perfeitamente diretamente proporcional, a informação mútua também vai ser alta. Então, a informação mútua consegue pegar os dois tipos de relações. Beleza? Nós temos a informação mútua, que é uma forma da gente enxergar a correlação entre as variáveis, que é medir a quantidade de informação que elas têm em conjunto. A entropia conjunta já é diferente. Ela mede o grau de incerteza ou de imprevisibilidade de uma distribuição conjunta, certo? Então, se a gente tem a entropia da variável Vx, certo? A entropia conjunta, ela mede o grau de imprevisibilidade dessa variável aleatória. Então, a entropia, ela é o valor esperado conjunto, né, da informação conjunta entre x e y. Então, a entropia de uma variável, a entropia conjunta de uma variável com ela mesma é igual à entropia normal. A entropia conjunta de duas variáveis aleatórias, ela é sempre maior do que a entropia marginal de uma das variáveis, sempre maior, certo? E a entropia conjunta de duas variáveis é sempre menor ou igual a... Desculpa, estou falando maior, é maior ou igual. A entropia conjunta de duas variáveis é sempre menor ou igual à soma das entropias das variáveis marginais. Certo? A informação conjunta... Olha, essa fórmula aqui ela é muito legal. A informação conjunta de x e y é igual à soma das entropias de x e de y menos a entropia conjunta de x e y. E aí a gente tem uma fórmula que unifica tanto o conceito da informação conjunta, né? Informação mútua, desculpa, informação mútua, quanto da entropia conjunta. E aí nós temos a entropia conjunta normalizada, né? Que aí eu consigo normalizar a entropia no valor entre 0 e 1, que é basicamente somar a entropia, as entropias marginais, subtrair da entropia conjunta e dividir pela entropia conjunta. Ou, da mesma forma, dividir a informação conjunta pela entropia conjunta. E nós temos um valor entre 0 e 1, que também é uma boa métrica de correlação não linear entre variáveis, que aí a gente resolve o problema da escala lá, da informação mútua. Certo? A gente também tem a entropia condicional, que ela expressa a incerteza média no valor de uma variável, depois que eu sei o valor da outra variável. Então, qual que é o nível de imprevisibilidade de x, uma vez que eu observei y, né? Que é a entropia conjunta menos a entropia marginal. Bem simples. Então, a informação condicional, olha só, a informação condicional, qual que é a quantidade o nível de surpresa de x uma vez que eu observei y, né?
é igual à entropia de X menos a entropia condicional de X dado Y. Então, o interessante da entropia condicional é eu poder também, a partir dela, definir o conceito de informação mútua condicional. Certo? Então, aqui tem algumas outras derivações dessa forma. Né? Se for de y para x, eu chego aqui, ó, a entropia conjunta de x e y menos a entropia condicional de x dado y, menos a entropia condicional de y dado x. É a informação mútua condicional. Então, a gente tem uma série de relações entre essas variáveis. Né? A gente tem a entropia de x e de y, as entropias condicionais as entropias condicionais e a informação mútua aqui como sendo dependente de todos, assim como a entropia conjunta entre elas. Aí nós temos até a entropia cruzada, que é uma métrica bem pouco utilizada, mas é interessante, né? Que ele mede a diferença entre duas distribuições de probabilidade. Então, na verdade, a entropia cruzada ela é feita para vocês fazer uma medida, uma métrica de similaridade entre as distribuições de probabilidade. Né? E aí ela compara as incertezas das duas distribuições para os mesmos símbolos. Qual que é a diferença entre as probabilidades dos vários símbolos? Então, por exemplo, a entropia cruzada da distribuição de probabilidades P para a distribuição de probabilidades Q, ela vai pegar cada um dos símbolos do espaço amostral e vai comparar, olha só, a probabilidade desse símbolo aqui multiplicado pela logaritmo da probabilidade do símbolo na outra distribuição. Então, é a probabilidade do símbolo numa distribuição P multiplicado pelo logaritmo da probabilidade do mesmo símbolo na distribuição Q. Certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho essas duas distribuições aqui. Elas são iguais. Então, as probabilidades dos símbolos, eu tenho a probabilidade Px e a probabilidade Qx são iguais. Então, a entropia cruzada entre elas é igual à entropia da distribuição P. Lembrando que a entropia cruzada ela é direcional, não é igual na mesma direção. Então, se eu for comparar a distribuição P com a distribuição Q, olha como é que é a distribuição Q agora. Então, olha só, a entropia cruzada de P e Q já é maior que a entropia de P. E olha só, essas aqui já são bem diferentes. Então, a entropia é maior ainda. Então, quanto maior for a entropia cruzada, mais diferentes são as distribuições de probabilidade. E nós temos aqui a famosa divergência de Kullback-Leibler, que é muito utilizada na estatística, muito utilizada na inteligência artificial, né? Que ela serve para o quê? Para medir a distância, né? A diferença entre duas distribuições de probabilidade P e Q. Né? Então, quanta informação eu perco se eu uso a distribuição de probabilidades Q para aproximar a distribuição de probabilidades P. Então, isso é muito interessante quando a gente está treinando modelos de classificação e inteligência artificial. Você tem a distribuição real dos dados, né, que você consegue medir, e você tem um modelo de inteligência artificial que está criando, né, tentando aprender aquela distribuição de probabilidades. E aí você, por exemplo, no modelo de classificação, todas as saídas são na classe. Então, você vai medir qual que é a probabilidade da distribuição dos dados, a probabilidade de distribuição dos dados e a probabilidade gerada pelo modelo de inteligência artificial. E você vai comparar as duas. E aí esse erro é utilizado para poder, pelo algoritmo, né, de backpropagation, para poder treinar aquele modelo a aproximar melhor a distribuição de probabilidades. Então, essa distribuição de probabilidades não é simétrica, a divergência de P para Q é diferente da divergência de Q para P, certo? E ela é basicamente um valor esperado, né, que é a probabilidade de x multiplicado pelo logaritmo da divisão de P por Q. Né? O logaritmo da divisão dessa probabilidade aqui pela proporção, né, dessa probabilidade, a esperada e a que você está
estimando, né? Então, a entropia cruzada é igual à entropia da distribuição de probabilidade P menos a divergência de Kullback-Leibler de P para quê? E a informação mútua, olha só que interessante, a informação mútua de X e Y é igual à diferença, olha só que legal, a diferença, a divergência de Kullback-Leibler da probabilidade conjunta entre elas pela, pela, pela multiplicação das probabilidades pelas probabilidades marginais. Se vocês bem lembram disso, quando duas distribuições de probabilidade elas são independentes, quando duas variáveis aleatórias são independentes, a distribuição de probabilidades conjunta delas é igual à multiplicação das duas distribuições de probabilidade marginais. Certo? Então, o que a informação mútua está fazendo? Ela está medindo a divergência entre como seria se as duas variáveis aleatórias fossem independentes e como elas são, o relacionamento delas de verdade. Então, ela mede, a informação mútua mede essa diferença entre a probabilidade conjunta real delas e como seria a probabilidade conjunta delas se elas duas fossem independentes entre si. Certo? Essa aqui é um insight muito interessante. A gente ainda tem a divergência de Jensen-Shannon, né? Porque ela corrige a simetria da divergência de Kullback-Leibler. Porque a divergência de Kullback-Leibler de P para Q é diferente. A divergência de Jensen-Shannon ela é a mesma coisa. Então, você cria uma outra distribuição aqui, que é o R. R é a soma das duas distribuições de probabilidade dividido por 2. E aí você pega metade da divergência de Kullback-Leibler de P para essa distribuição R aqui e soma com metade da divergência de Kullback-Leibler de Q para essa distribuição aqui. E essa é a divergência de Jensen-Shannon, que também é a divergência de Kullback-Leibler, só que ela é simétrica. Basicamente isso. A gente ainda tem algumas outras métricas de teoria da informação que podem ser úteis em algum momento, né, para quem é cientista de dados. Por exemplo, é o ganho de informação, que é utilizado lá nos modelos de Harvard, por exemplo, que é uma função baseada na entropia de um atributo-alvo e na entropia de atributos explicativos. Então, quando você tem lá naqueles modelos que a gente estava trabalhando de variáveis exógenas, a gente estava trabalhando na aula passada, eu tenho um atributo explicado e eu tenho um atributo explicativo, que são as variáveis. O atributo explicado é minha variável endógena e os atributos explicativos são minhas variáveis exógenas, certo? Então, o ganho de informação nos diz o quanto que cada um desses atributos X, né, ele é em relação ao Y. Porque às vezes a gente vai querer lá pegar um monte de atributos e falar assim, será que a hora do dia me ajuda a explicar a temperatura? Então, o ganho de informação ele vai nos dar essa correlação não linear também de uma variável explicada para uma outra variável explicativa. Ele na verdade, isso aqui, ele é uma versão não linear do R ao quadrado, por exemplo. Então, quanto maior for o ganho de informação, mais o atributo X pode ser utilizado para explicar Y. Né? Então, o ganho de informação, olha só, ele é a entropia de Y menos o somatório para todos os símbolos da probabilidade de X vezes a entropia condicional de Y em relação a X. Aquele valor de X para cada um dos símbolos. Certo? Então, eu tenho entropia total, considera todas as instâncias de Y, a probabilidade de cada um dos símbolos de X e a entropia de condicional de Y em relação àquele valor de X. Certo? E aí, para cada um desses valores aqui, eu vou pegar somente onde eu sei que existiu um valor de Y, onde aquele X tinha aquele valor lá. Então, ganho de informação
ele vai nos dar um valor, quanto mais alto, mais uma variável ela pode ser utilizada para explicar algo. E eu tenho a razão de ganho, né? Que quanto maior o número de valores de um atributo, maior o ganho de informação. Então, o razão de ganho é uma forma de normalizar o ganho de informação pela entropia. Então, razão de ganho é o ganho de informação de x em relação a isso, dividido pela entropia de x. Beleza? E aí, que a gente vai, se a gente tiver um conjunto muito grande de atributos, a gente vai escolher os atributos que têm maior razão de ganho, ao invés de utilizar todos os atributos que eu tenho. Ok? Então, gente, essa parte inicial aqui foi só para a gente ter uma visão inicial, uma visão primária do que é a teoria da informação, né, de algumas métricas da teoria da informação, que são importantes para nós no sentido de, no sentido de conseguir capturar aquelas relações não lineares entre séries temporais. Agora nós vamos falar sobre séries temporais não lineares. Vou colocar aqui, compartilhar. Só um instante. Não fiz errado. Sorry. Pode. Ok. Eu sou um segundo aqui. Só um minuto. Fica parado. Ok, lá vamos nós, séries não lineares. Por que essa discussão é uma discussão importante? Que todos os processos que a gente viu até agora, independente do número de variáveis, eles eram lineares, essencialmente lineares. Só que alguns processos estocásticos não podem ser descritos utilizando modelos lineares. Muitas séries temporais não podem ser previstas utilizando modelos lineares. Então, o modelo linear é sempre uma reta, né? O modelo, a saída do modelo, você vê que todos aqueles modelos que a gente criaram eram equações de regressão linear, né? Com múltiplas variáveis, mas sempre linear. Ah, mas eles funcionavam lá com uma série de dados que não eram lineares, com séries sazonais, sim. Aí nós teríamos que entrar aqui no grande explicação maior aqui, dizendo lá, utilizando a teoria das variedades, né? Aquilo que um espaço que é localmente linear, embora globalmente não seja linear, enfim, toda uma questão. Mas tem outras séries que, mesmo nas proximidades, elas não podem ser representadas linearmente, certo? É o caso, por exemplo, de uma série como essa aqui, beleza? Uma série como essa. Então, a gente tem dados que são claramente não lineares. Então, olha só essas amostras aqui. Se eu fosse utilizar um modelo linear para prever essas amostras, ele ia prever alguma coisa tipo, mais ou menos como isso aqui. Mas como são esses dados propriamente ditos? Esses dados eles são assim. Essa é a diferença entre um modelo não linear e um modelo linear. Então, o que aconteceria, né, aqui, para a gente pegar um modelo para tentar descrever esses dados aqui? Provavelmente uma correlação linear não ia ser muito bem, não ia dar conta de detectar as dependências entre as variáveis, né? Você tem alguns padrões que sobem, depois eles descem, depois eles sobem de novo, depois continuam subindo, depois desce, depois sobe, sabe? Não é um padrão
comum, né, linear isso aqui. Então, séries que não podem ser descritas em termos de processo autorregressivo linear estacionário não são séries não lineares. Certo? Então, os coeficientes de um modelo autorregressivo são diferentes para diferentes tempos do processo. Então, existe uma troca de regime aqui. É diferente. Então, ele não consegue acompanhar. Na verdade, a gente está utilizando modelos não lineares para prever séries. A gente está utilizando modelos lineares para prever séries não lineares com relativo sucesso, que não é exatamente a melhor forma de se fazer isso, certo? O caso mais comum deles, por exemplo, são as séries sazonais ou processos estacionários, né? Então, a forma correta para prever isso aí é utilizar o tamanho do ciclo, os valores também repetidos ao longo do tempo. Então, se eu tenho essa série, isso aqui é uma série multi-estacionária. Ela tem, no mínimo, duas estacionariedades, uma curta e uma maior. Você tem o primeiro período e você tem o segundo período. Aqui. Você tem o primeiro período de sazonalidade e o segundo período de sazonalidade dela aqui. Então, séries sazonais são um tipo de série que não é estacionária, que não é linear. Então, essa dinâmica que é dela de ciclos, de sazonalidades, ela não pode ser descrita por uma função linear, mas sim por funções periódicas. Né? A gente consegue prever ela bem utilizando modelos lineares, porque a gente geralmente está prevendo com um espaço bem curto de tempo, né? Um horizonte de predição muito curto. Então, séries sazonais, a gente consegue adaptar elas utilizando um modelo adaptado, que é, ao invés do modelo autorregressivo de ordem P, a gente pega o modelo autorregressivo sazonal. E aí o modelo autorregressivo sazonal de ordem P vira o SAR. O modelo autorregressivo de moedas móveis vira o SARMA, e depois SARIMA, tudo que tem o S na frente, é o sazonal. Né? Então, existem outros tipos de séries que são muito mais complexas que os modelos sazonais, né? Por exemplo, séries caóticas. Séries caóticas, meu querido, você não consegue prever ela num período de tempo muito curto. Então, antes de mudar aqui para a previsão, vamos dar uma olhada na análise aqui de séries. Cadê? Séries. Análise de séries. Análise de séries não lineares. Então, deixa eu carregar aqui, só um minutinho. São duas bibliotecas particulares minhas, mas as duas são de código aberto. Tanto a PyFTS quanto essa de RMA são material de aula. Bom, primeira coisa, nós vamos ver aqui algumas métricas lineares. A gente já conhece a variância, a autocovariância, a covariância cruzada, né, autocorrelação, correlação cruzada. A gente já estudou isso tudo nas últimas aulas. Tem os códigos de plotar o ACF e o CCF ao longo do tempo, né? Beleza. E agora nós vamos ver algumas métricas não lineares, que são da teoria da informação. A informação mútua, que a gente acabou de ver, né? E a média da informação mútua, que é a AMI, que eu não mostrei para vocês. A AMI, que é a média da informação mútua, Average Mutual Information, ela substituiu essa aí. Qual que é a diferença dela para informação média normal? Que ela vai ser contemplada ao longo de vários pontos, né? Então, se você vai estar analisando da x no tempo t para x no tempo t mais tal, você tem que pegar todas as variáveis no tempo t com todas as variáveis no tempo t mais a, ou achar informação pontual para daí chegar
na informação mútua, né? Então, você tem a informação média da informação mútua, entre elas, que é o PMI. E aqui é a mesma coisa, só que aqui é entre variáveis diferentes. Então, aqui eu tenho, para fazer isso, numa variável, numa distribuição, que é uma distribuição contínua, deixa eu aumentar o tamanho da variável. Para fazer isso numa distribuição contínua, aí eu preciso discretizar, certo? Então, se a minha série temporal ela tem valores contínuos, eu preciso distribuir isso em intervalos de valores para poder utilizar aqueles cálculos que são basicamente cálculos discretos. Então, eu faço função aqui e falo o número de pins, né? O número de intervalos de valores que eu vou discretizar a minha série temporal. E aqui eu faço uma busca binária só para poder, toda hora que eu for discretizar minha série temporal, se ela for uma série temporal muito grande, eu vou ter que pegar cada valor dela e descobrir em qual daquelas caixinhas qual daqueles intervalos que aquele valor pertence. E isso é muito demorado. Então, eu faço uma busca binária aqui, a partir de um determinado valor, ele encontra, em tempo sublinear, qual que é o intervalo que cada valor aqui, a qual cada valor pertence. Por fim, eu gero uma distribuição marginal. Esse código aqui é o mesmo código que nós utilizamos lá nas primeiras aulas dessa disciplina, que a gente estava estudando distribuições de probabilidade, né? As funções de P, massa de probabilidade, densidade de probabilidade, por aí vai. Então, aqui é a distribuição marginal, né? A partir de um conjunto discreto. E aqui eu tenho a minha distribuição conjunta. Geralmente eu pego aqui com um tal. Qual que é a distribuição conjunta? Eu pego qual que é o símbolo, né? Qual que é o valor que está no tempo t e qual que é o valor do tempo t mais k, e vejo a distribuição conjunta entre eles. Então, obviamente, eu discretizo a minha variável aleatória x, discretizo, vou gerar um dicionário, né? Para cada... O i aqui representa o tempo t e o j representa o tempo t mais tal. E aí ele vai pegando todas as combinações, né? Todas as possibilidades, e vai contando quantas vezes cada uma delas acontece juntas aqui. Com isso, eu tenho a distribuição conjunta no tempo, ao longo do tempo. Eu faço a mesma coisa para uma distribuição multivariada. E aí são variáveis diferentes, cada uma delas tem um conjunto diferente. É o mesmo código daqui de cima, mas são duas variáveis aleatórias diferentes. Então, aqui, olha, é sempre a mesma discretização, o mesmo binning, né? A gente também estudou isso lá em transformações para séries temporais. Então, o binning é o mesmo. Aqui são dois binnings diferentes, um para x e um para y. Duas discretizações diferentes. E aqui eu gero a distribuição conjunta de cada uma delas. A minha informação mútua, certo? Ela vai calcular o quê? A probabilidade conjunta entre eles, entre os dois símbolos, multiplicado pelo logaritmo da probabilidade de um, da probabilidade conjunta, dividido pelas probabilidades marginais. Nós todos acabamos de ver dessa forma, agora há pouco, lá na parte de teoria da informação. Então, isso aqui é informação mútua entre eles, certo? Então, aqui eu vou calcular somatório de tudo isso. Isso aqui é a informação mútua para uma única variável. Aqui é a informação mútua para duas variáveis. Aqui eu tenho duas PMFs, duas distribuições discretas diferentes, calculo a distribuição conjunta entre elas, faço o mesmo cálculo, só que com valores diferentes. Então, aqui eu tenho uma fórmula simples para entropia, calculo a distribuição discreta, daí eu pego cada uma das probabilidades multiplicado pelo logaritmo da probabilidade. A entropia conjunta, o mesmo cálculo que nós já vimos lá também. Aqui, a informação mútua entre eles, que aqui no caso, ela está normalizada pela entropia. E aí nós vimos lá o PMI dividido pela entropia, ele fica normalizado.
E aí ela fica bonitinha. Fica melhor, fica mais fácil de se entender. Então, aqui nós temos só a versão univariada e a versão multivariada da mesma métrica. Aqui eu tenho o plot AMI, aqui, que eu pego o X para Calex. Mesma coisa, o mesmo código que a gente fez para o ACF, só que aqui estou substituindo o ACF pela informação mútua. E a mesma coisa aqui para a informação mútua cruzada. Então vamos lá, aqui eu tenho uma série que vocês nunca tinham visto antes, que é uma série caótica, uma série temporal caótica, que é o oscilador caótico de Mac-Glass. Parece que ela é super, né? Parece que ela é super bem comportadinha aqui, mas não, ela não é, entendeu? Os desenhos são parecidos, mas eles variam. Vou pegar essa coisa aqui, eles variam bastante. E eles tendem a não se repetir com muita frequência. Então, a previsibilidade dessa série é muito baixa. Cara, eu não estou executando os códigos. Deixa eu voltar aqui e executar os códigos. Então, eu vou botar o ACF dela. O ACF dela diz que ela tem um bom nível de sazonalidade. Você vê que ela realmente é muito parecida aqui, né? Vamos ver eu botar o AMI dela, a informação mútua. Olha só. É a mesma informação, só que sob um ponto de vista não linear. Aqui eu sei que tem horas que ela vai linearmente, ó, esses picos aqui, ó, são inversamente proporcionais. E aqui está dizendo informação linear. Mas na informação linear ele não tem essa informação. A gente sabe que eles são medianamente dependentes. Então tem uma relação entre eles. Vou pegar o mapa logístico. O mapa logístico é uma outra série caótica, só que essa daqui é bem mais complicada. Estão vendo aqui o mapa logístico. Se eu olho pelo ACF dela, olha só. O ACF dela diz que é tudo aqui não correlacionado. E nada correlacionado nessa série. Agora vamos dar uma olhada numa métrica não linear. Olha o PMI que está aqui com a MAN. Olha só. Existe uma correlação entre os lags. Existe uma dependência entre os lags. Mas essa dependência não é linear. Se eu estou sempre utilizando o ACF, que é uma métrica puramente linear, quando eu caio numa série complexa linearmente como essa aqui, ele fala assim, olha, isso aqui é imprevisível. Isso aqui é imprevisível porque esse ACF aqui é exatamente o ACF do ruído gaussiano branco. Exatamente, o ruído gaussiano branco é assim. E ele é imprevisível. Só que, na verdade, quando a gente olha aqui, por mais maluco que seja, isso não é aleatório, isso não é imprevisível, isso é previsível. Só que não é linearmente previsível. Entenderam aí a diferença? A importância de sempre ter uma ferramenta auxiliar. Se a gente chega numa série e a nossa série temporal, o ACF, ele consegue gerar alguma informação para a gente, poxa, bacana, então eu consigo descrever aquilo ali linearmente, maravilha, eu não preciso usar ferramentas extras. Mas se porventura o meu ACF ele começa a dar um comportamento muito estranho, é sempre muito bom a gente utilizar uma ferramenta não linear em conjunto. Porque, às vezes, a informação está lá, só que um modelo linear não é capaz de enxergá-lo e de interpretar. Esse aqui é um caso clássico, que é o mapa logístico. Vamos dar uma olhada em mais uma série aqui, que é a série de mapa de Enon. Bem complexozinho também, olha só. Ele é bivariado.
Ele é muito parecido com o mapa logístico, certo? Está vendo duas variáveis, e essas duas variáveis elas são correlacionadas entre si, olha lá a correlação entre elas, ao longo do tempo. Tem uma, elas andam em conjunto aqui, beleza? Então, essa é uma série bivariada, certo? Não linear, o próprio desenho aqui diz que ela é não linear. E o que o PMI nos diria sobre isso? Vamos olhar o ACF de cada uma das séries primeiro. O ACF de cada uma das séries, olha, ele deixa uma coisinha aqui, mas ele tem uma certa regularidade aqui, mas no geral ele, ó, só a primeira parte dele aqui que é previsível, né? Os últimos aqui são as correlações cruzadas, ó, CCF. Mesma coisa, bem pouquinho de um para o outro. Aqui tão um pouquinho aqui não, porque aqui é ó, menos meio. Beleza. E o que é que nos diz a informação mútua e a informação mútua cruzada? A informação mútua cruzada diz que tem uma grande memória. A memória aqui acaba rapidinho, ó. A memória da série linear da série acaba rapidinho. Mas a memória não linear da série vai longe. Tá vendo? Tanto de uma variável quanto da outra variável. E a informação cruzada entre elas também diz que elas compartilham muita informação entre elas. A informação mútua ao longo do tempo. Então, você vê que essa informação que está me dando aqui é muito diferente da informação que está me dando aqui. Não só a memória, não só existe muita previsibilidade nessa série, né? Dentro da variável, como existe também uma previsibilidade entre as séries e de memória longa. Está aqui. De memória longa. São essas as informações que a gente consegue extrair utilizando essas duas. Tem mais uma aqui, que essas são 3 variáveis. O mapa de Rosler, essa coisinha linda que tem aqui, ó. Você vê, olha a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável. Você vê que a terceira é mais diferente das duas primeiras, né? Mas quando a gente plota uma com a outra, ó, a primeira com a segunda variável, tá aqui a mesma coisa. A primeira com a terceira, a segunda com a terceira e a terceira com as demais. Bem não linear combinando. Vamos combinar a gente aqui. Vamos analisar o ACF delas? O ACF diz que ele é um processo autorregressivo, todas elas, de memória longa. E aqui são as correlações cruzadas entre as variáveis também. Eu acho que essa a correlação de x para y, de x para z. Poderia ter colocado de y para z aqui também. Vamos ver aqui o que nos diz a teoria da informação, as métricas da teoria da informação. Olha só. Confere com o primeiro, processo de memória longa, concorda com a CF. A primeira informação mútua pontual concorda, a segunda também concorda, a terceira também concorda. Deixa eu ver a terceira aqui da ACF, da terceira. A CF, todos eles são um processo autorregressivo de memória longa. Então, todos eles aqui concordam. E a informação mútua cruzada entre eles, ó, você vê, bem baixinha, mas constante ao longo do tempo. Ela diverge um pouquinho desse gráfico aqui, que é a parte não existe nenhum aqui, depois, ao longo do tempo, começa a ficar parecido. Esse primeiro aqui. Então, no geral, olha só, esse último aqui parece que é da terceira, né? De Y para Z. X para Y, X para Z, Y para Z. Y para Z é o menos previsível deles todos. A de X para Y, bem previsível. Então, de X para Y é essa, né, a primeira.
x para y. Curiosamente, de x para z é mais previsível do que de x para y. E de y para z também pouco previsível. Pouco dependente, né, digamos assim. Puxa, tem mais um. Aí esse trator de Lorentz aqui, ele é conhecidíssimo. As séries, cada uma das variáveis. Só para a gente não demorar muito aqui, olhando pelas métricas da teoria da informação, olha lá, ele mostra até as sazonalidades típicas aqui de cada processo. E também nota as sazonalidades conjuntas entre os processos estocásticos. Olhando pelo ACF, olha, a métrica memória longa, mas não mostra as sazonalidades dele aqui, que o PMI conseguiu pegar. Mesma coisa para a segunda variável. E aqui ele mostra até um movimento sazonal aqui na terceira variável, que é essa aqui, dominante aqui nessa primeira parte. Mas não pega das demais. E aqui a correlação cruzada entre elas. A correlação cruzada praticamente nula entre as variáveis aqui. Entre x e z. X e z aqui, se não me engano, é essa. Então, são informações bem diferentes. Quando a gente analisa aqui de forma não linear as séries, fica muito evidente as diferenças de percepção que as duas métricas nos trazem. Ok? Então, essa primeira parte, a gente focou aqui a gente focou no estudo da teoria da informação, exatamente para a gente poder fazer a identificação, para a gente poder fazer o diagnóstico e a análise descritiva do comportamento de séries sob a ótica não linear. Beleza? Bom, agora nós vamos ver modelos diferentes para a previsão dessas séries temporais não lineares, certo? Se a gente for pegar, assim, tem toda uma família de modelos que a gente já viu. E são os modelos sazonais, SAR, SARMA, SARIMA, SARIMAX, por aí vai. Tem os modelos de autorregressão com linear, né, que você tem regimes diferentes, aí dependendo de onde que está o regime, ele muda de modelo, né? Então, o threshold autoregressive, né? Aí você tem o TAR, você tem o STAR, você tem o CETAR, e por aí vai. Você tem os modelos que são naturalmente não lineares, que é a família NAR, NARX, NARMA, NARMAX, e os modelos multivariados, que é o NVAR, NVARX, NVARMA, NVARMAX. Cara, se você pegar toda essa família que está aqui de baixo, olha, NAR, NARX, NARMA, NARMAX, tudo isso aqui, daqui para baixo, é um nome feio para redes neurais artificiais. Você consegue resolver tudo isso com modelos de redes neurais artificiais. Mas o pessoal da estatística, né, gosta de dar uma nomenclatura mais estatística, digamos assim, né, com a cara mais formal. E aí, se você for pensar bem, inclusive a minha abordagem na disciplina de redes neurais, é que uma rede neural é um grande modelo de regressão. É um grande modelo de regressão multivariado, não linear, certo? Então, a gente entende, né? Mas tudo isso aqui, daqui para baixo, NAR, NARX, daqui para baixo,
Você pode resumir tudo em um modelo de rede neural. Então, bora lá. Primeiro, o que é o modelo, modelos sazonais, do tipo SAR, né? Seasonal Autoregressive, de ordem P, com periodicidade Pzão, né? Ordem P, né? P-legs, e com P periodicidades. Então, o que acontece? Ela é uma regressão linear também, só que é uma regressão linear que ele utiliza os P-legs dos últimos P períodos, entendeu? De P períodos para trás. Certo? Então, ele dá um salto, né? Ele não pega os últimos dados exatamente, ele dá um salto no período P para pegar aqueles dados lá para trás. Então, ele utiliza defasagem de tempo com intervalo de tempo P. Então, não tem nada demais aqui, é só, como todos os modelos autorregressivos que a gente viu, é só um problema de como que você monta a matriz Então, você vê que ele é um modelo linear, né? Só que o que não é linear é a ordem dos legs. Mas a montagem, a forma de se encontrar os coeficientes, estimação dos coeficientes, utiliza o método dos mínimos quadrados. Agora, o modelo TAR, ele é um modelo interessante, ele é um modelo de mudança de regime, por isso que ele tem esse nome threshold, né, que é limiar, né, threshold autoregressive. Então, é um modelo que utiliza P-legs, mas K mudança de regime, K limiares. Então, são definidos, K mais um limiares, né, ou condições. E cada regime tem seu próprio modelo autorregressivo. Então, o que é a mudança de regime? A mudança de regime, ela é quando a série temporal ela dá um salto, né? Como se ele tivesse pequenas escadinhas aqui. Então, quando ela está num determinado regime, ela opera aqui, mas aconteceu alguma coisa, ela vai e muda aqui. Então, você geralmente utiliza uma variável que pode ser, geralmente é exógena, pode ser uma variável endógena também, para verificar quando que vai haver mudança de regime. Então, olha só, um modelo AFP com K mais um mudança de regime, ele tem K equações de regressão. E cada uma dessas K equações de regressão, ela só é aplicada se a média, o valor médio da série, né, o μ, ele for menor do que um determinado limiar. Entendeu? Ou pode ser a média ou pode ser uma outra variável, né, que decide essa troca de regime. Perdão pelo erro aqui. E esses são os valores de limiar. Então, como a gente tem uma série temporal de, sei lá, vamos colocar, ah, nossa, me faltou um bom exemplo aqui agora, deixa eu ver se tem algum aqui, tá? Imagine que você tem uma série de sensores que está capturando, fazendo o eletroencefalograma da pessoa que está acordada e que está dormindo. Só que os sinais são muito diferentes para quando você está acordando e que você está dormindo. Então, você poderia ter uma variável exógena, falando, por exemplo, horário. Ou então, se a pessoa acordado ou não, sim ou não. E aí, se a pessoa estiver acordado, significa que aquela série temporal está em um determinado regime de funcionamento. Quando a pessoa vai dormir, aí ela muda o regime de funcionamento e o modelo é diferente. E eu poderia ter vários tipos de regimes diferentes para poder descrever a série temporal quando ele está naquele regime. Então, isso é claramente não linear, né? Porque ela muda de comportamento de forma não determinável linearmente, né, através da série. Então, nos modelos TAR, você tem uma variável exógena que decide quando que é para trocar o regime, quando que é para trocar a equação que está sendo utilizada. Já o modelo STAR, ele é um modelo de mudança suave. Ele não simplesmente tem uma equação que muda
de uma hora para outra, né? Faz como se fosse uma escada. Ele faz uma transição suave, smooth transition autoregressive, né? Então, a função de transição faz a mudança de regime ser suave e não abrupta, como é no modelo Tarsin, né? Então, existe vários tipos de modelo. E existe o modelo CETAR, né? Que é o modelo de Self-Exciting TAR. Esses modelos são modelos muito de nicho, sabe? São modelos muito específicos, para aplicações muito específicas. No geral, a gente utiliza para séries não lineares, de forma geral, a gente utiliza a família de modelos NAR, que é Non-Linear Autoregressive, com ordem P. Na verdade, é uma grande família de modelos, como eu disse, que, no final das contas, tudo se generaliza numa rede neural. Então, existem várias formas de escrever um modelo de regressão não linear. E a mais simples é a regressão logística mesmo, né? Que você tem uma função, está aqui como sigma aqui, beleza? Você tem a equação de regressão aqui no meio, mas o resultado dessa regressão ele passa por uma função não linear aqui no final. Então, você tem uma combinação linear no meio, que é o somatório dos termos, né? E uma ativação não linear, que aqui no nosso caso é o sigma, certo? E essa formulazinha aqui, ela se resume a uma figurazinha que todos nós já fizemos a disciplina de redes neurais conhecem, né? E você tem várias entradas, que são os legs, e cada um deles passa por um coeficiente, eles são somados linearmente, aqui, né, aplicados linearmente, e passa por uma função não linear, que a gente chama de função de ativação, que gera a saída. E é por isso que eu falo que o modelo de autorregressivo não linear, ele é equivalente a uma pequena rede neural. Aqui, no caso, tem uma camada, eu poderia ter várias camadas aqui, certo? Eu poderia também representar um modelo autorregressivo não linear como uma combinação de várias funções não lineares. Tá? Eu poderia ter vários níveis de não linearidades. Isso aqui já se parece com uma rede artificial, rede neural artificial do tipo MLP, né? Nesse caso aqui, com duas camadas. Seria basicamente essa representação. Então, a gente tem os teoremas de representação, né, que dizem, que provam que uma MLP de duas camadas ela é suficiente para representar qualquer função não linear. Aí você vai variar, escolher a quantidade de neurônios, os parâmetros de cada neurônio, mas ele é capaz de representar qualquer função não linear. Então, ela é suficiente para descrever a maior parte desses modelos, dessas séries. E aí você tem uma série de funções de ativação, né, de não linearidades que você pode aplicar, que, óbvio, que não são restritas a essas daqui, mas essas daqui são as mais comuns, né? Função sigmoide, a função tangente hiperbólica. A função sigmoide é bom que ela faz um S, né? Um S entre 0 e 1. A tangente hiperbólica ela faz o mesmo S, só que é menos 1 e 1. Você tem a função gaussiana, que ela é de domínio infinito, mas ela tem um ponto médio, né? Você tem a função ReLU, que ela não permite valores negativos. Você tem a função set soft plus, que é basicamente a mesma função, e por aí vai. Então, existem várias funções de ativação. E, como é o tradicional, a gente sabe que os modelos autorregressivos que a gente já estudou, eles utilizavam os modelos de mínimos quadrados, ordinários, né? Que é o modelo linear. Só que para os modelos não lineares, a gente não pode utilizar os quadrados lineares, né? Os mínimos quadrados ordinários. Então,
A forma mais comum de se estimar os parâmetros de um modelo NAR é utilizando um modelo de otimização iterativo, como, por exemplo, é o gradiente descendente, que também é o mesmo utilizado nas redes neurais artificiais, né? O modelo, o algoritmo de backpropagation, ele é uma versão do gradiente descendente, é uma adaptação do algoritmo do gradiente descendente. Então, o algoritmo de gradiente descendente não é tão complexo, mas ele é razoavelmente, né? Então, se você tem um conjunto de dados de entrada X, as mesmas matrizes, né? Uma matriz X e os valores esperados Y, e o meu conjunto de uma taxa de aprendizado alfa aqui. Então, os meus Ws aqui vão ser os meus parâmetros. E eu inicio eles aleatoriamente. Vão ser os coeficientes, né? Então, eu vou escolher M, é o número de iterações, é o número de repetições, né? E aí, para K, que é o número de saídas do meu modelo, eu vou pegar os dados de entrada, multiplicar por cada um dos meus parâmetros que eu inicializei aleatoriamente, beleza? Passar por minha função de ativação ou não linearidade, ele gera uma saída aqui, eu passo isso para uma função de custo, que geralmente é o erro quadrático médio, beleza? E nós já vimos que o erro quadrático médio ele é uma função unimodal, então ele é fácil de se otimizar e fazer uma baciezinha. Então, esse L aqui, geralmente, é a minha função de custo, que é o erro quadrático médio. Eu acho o erro, e, em cima desse erro, eu vou calcular o gradiente, né? A função gradiente. O vetor gradiente, para quem não sabe, ele é o vetor dentro do cálculo vetorial, né? Se eu tenho uma função multivariada, a minha função multivariada ela entra com vários valores e sai com um único valor, a minha derivada parcial desse valor em relação a cada um dos parâmetros, certo? Eu tenho uma derivada parcial, e o vetor de todas as derivadas parciais é o meu gradiente, é o meu vetor gradiente. O vetor gradiente, ele mostra, né? Ele é um vetor que aponta para qual direção, né, para qual sentido a função ela está crescendo em maior velocidade. Só que eu quero fazer o contrário. Se eu tenho a minha função de custo aqui, eu quero minimizar, eu vou com o sentido contrário do gradiente. Eu vou para o sentido onde ela diminui com mais velocidade. Então, por isso que eu inverto o sinal do gradiente. Por isso que ele se chama gradiente descendente. Se o gradiente aponta na função de máximo crescimento, o gradiente descendente ele aponta na função de máximo decrescimento. Então, como eu disse, o vetor gradiente é o vetor de todas as derivadas parciais da minha função de custo, do meu erro, em relação a cada um dos parâmetros, né? Da minha função aqui, beleza? Então, eu vou achar qual que é o erro, né, de cada um dos meus parâmetros em função do erro total e da derivada parcial desse erro em relação a cada um dos parâmetros. E vou aplicar eles com sinal contrário em cada um dos parâmetros. Vou fazer isso repetidas vezes até que o erro seja suficientemente pequeno. Então, se eu tenho um modelo de múltiplos lags, né? Tem vários lags aqui, beleza? Aqui eu tenho um modelo NARCS com variáveis exógenas. Aliás, antes de eu mudar, deixa eu ir aqui mostrar para vocês o modelo NARCS, que é um modelo não linear autorregressivo, beleza? Que é uma redezinha neural aqui, beleza? Eu tenho várias entradas, as P entradas, para cada uma dessas entradas eu vou ter um peso, né? A partir do número de neurônios que eu tenho aqui, e eu tenho um neurônio final na segunda camada que gera a minha saída. Então, isso aqui é uma rede neural do tipo MLP. Né? Bom, então, eu vou aqui pegar os meus legs, ok? Eu vou gerar aquela matriz XY, que todos nós já
nós já sabemos. E aqui eu vou ajustar o meu modelo NAR, que aqui eu vou chamar um modelo de MLP, como eu falei para vocês. Ele é esse repositório aqui no GitHub, que ele é das minhas aulas de redes neurais artificiais. Lá dentro ele tem o modelo MLP, já treinado, bonitinho, é bem tranquilo. Cadê? Aqui. Então, aqui eu vou criar uma MLP de 2 camadas, beleza? Ela não está utilizando nenhuma não linearidade aqui, só identidade mesmo. E ele vai treinar a rede neural para mim, vai passar os pesos aqui, ó, pesos e interceptos das 2 camadas e o registro dos erros. Para que eu preciso desses erros? Para poder calcular, como nós sabemos, os intervalos de confiança, né? Incerteza do modelo. E aqui eu tenho o modelo NAR. O meu modelo NAR, eu pego os parâmetros e faço a regressão a partir dos valores. Então, eu poderia vir aqui para vocês e mostrar aqui também o código-fonte inteiro dela. Está aqui, ó, Lex, modelo rede MLP. Eu vou deixar o código-fonte aqui para vocês, para ajustar. Aqui nós temos a inicialização dos pesos. Aqui eu falo o número de épocas, o número de repetições que ele vai fazer. Cada um dos batches. Tem a fase forward, que eu calculo, né, as saídas da primeira camada, depois da segunda camada. Calculo o erro. Os erros, cadê o erro aqui? Que é o função de custo, que no caso é MSE. Aqui eu tenho as derivadas de cada uma delas, que são as derivadas parciais que eu mostrei para vocês. Beleza? Aqui depois eu vou fazendo as aplicações das derivadas lá, em cada uma das camadas. Então, o código está aqui, mas é muito detalhe. Eu não quero dar uma aula de redes neurais aqui na disciplina de processos estocásticos, né? Fato é que treina-se o erro e o resultado depois é razoável. Então, vou chamar aqui. No caso da Market Class aqui, ele estimou a ordem 3. Eu vou ajustar o modelo lunar. Ele está treinando. E depois, ó, o ajuste do erro. O erro começou alto, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chegou aqui na milésima, ele já estabilizou o erro. Beleza? Poderia ter utilizado menos tempo aqui para poder treinar esse modelo. Vamos ver aqui. Tem um erro gigante. Deixa eu ver. Diminuir aqui. Fazer uns parâmetros. 3. Número de neurônios, 20. Não tem necessidade disso. Vamos colocar aqui os 5 neurônios. Essa taxa, número de épocas. Quantas épocas foi suficiente aqui? Colocou 100. Um batch de 50. Então está explicado. Porque está 50 aqui. Só para ver se vai convergir. Convergiu e convergiu muito melhor. Os erros aqui, mas no geral tá bom. Se eu aumentar aqui um pouquinho, talvez ele aumentar aqui de 50 para 80 épocas. É, razoável. Eu acho que está piorando ao invés de melhorar a curva de treinamento dele aqui. E aí você já sabe, né? Das últimas aulas, você sabe que essa zona cinza aqui é o nosso intervalo preditivo intervalo de confiança, na verdade, de 95%. O azul quem? O azul aqui está o valor real. Não, o laranja é o valor. O azul é o valor real e o laranja foi o meu previsto. Beleza? Você vê que a cobertura dele, em alguns lugares aqui, ele fica fora do intervalo de 95%, mas no geral ele está dentro do intervalo. Poderia fazer um modelo mais complexo aqui também. Eu coloquei só quantos? 5 neurônios aqui, vou colocar, sei lá, 10 neurônios na primeira camada, com 80 épocas. Vamos ver se melhora, se piora.
Não acho que piorou. Ixi, piorou, mas muito. Piorou absurdamente. Acho que vou diminuir, então, 4 neurônios. É, mais ou menos. O outro eu ainda achei que ficou melhor. Mas, enfim, é um modelo mais adequado para prever esse tipo de, de, de série temporal. Faça um experimento. Pegue os códigos das aulas anteriores, os modelos lineares, AR, ARMA, ARIMA, e tente prever essas séries. E compare com os modelos não lineares. Vamos pegar aqui o modelo logístico, modelo de mapa logístico, por exemplo. Aqui ele está com 10.000 épocas. Meu Deus, por quê? P igual a 5. Número de neurônios 30, eu acho. Está exagerado isso aqui, mas vamos ver. Pode ser que é uma série bem difícil mesmo. Tem execução, vocês veem que é bem mais lento para poder predizer, mas o problema, enfim, o problema é muito mais complexo. Né? Poxa, mas se for demorar demais, nem vou esperar. Eu vou mesmo, galera. Vou parar aqui, vou diminuir. Vou tentar treinar com menos neurônios aqui. Vou tentar treinar só com 10 e bem menos épocas, né? Claro, 100. Ó, já estabilizou. Não é uma maravilha, mas ó, tem seus. Fica com um atraso razoável aqui. Se eu aumentar aqui e colocar, por exemplo, sei lá, 15, os 30 neurônios lá que tinha falado, vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai chegar lá. Não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Não acho que piorou. É, piorou bem. Essa série, ela é difícil de se prever mesmo. Aquele com 10 parecia que estava melhor. Ah, parece que está com 5. Quer ver? É, horrível. Essa é uma série bem difícil. Mas podem ficar tranquilos, viu, gente? Essas séries que eu estou mostrando aqui são todas séries Mackay Class, Mapa Logístico. Todas elas são exemplos de séries extremamente complexas de se prever. Beleza? E olha que são todas determinísticas. Elas são extremamente complexas de se prever no, a partir de um determinado horizonte. Foram escolhidas a dedo com esse propósito. Bom, então, partindo ali do NAR, que é um modelo do tipo SISO, né? Single Input, Single Output, nós temos um modelo de múltiplas entradas e uma saída simples, que é o modelo autorregressivo não linear com variáveis exógenas. Eu tenho as variáveis exógenas aqui e as variáveis endógenas aqui, e uma única saída, ao contrário, as variáveis endógenas aqui, as variáveis exógenas aqui, e uma única saída. O que isso muda lá na montagem do nosso modelo? Só muda a, só muda a montagem da matriz X, e mais nada. O algoritmo continua sendo o mesmo. E eu tenho um modelo do tipo NVAR, que aí é o Nonlinear Vector Autoregression. Nesse caso aqui, eu estou falando de um modelo que é o modelo do tipo MISO. MISO não, desculpa, do tipo MIMO, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas. Certo?
Então, eu tenho várias células de entrada e várias células de saída aqui. Esse daqui ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque aí a função de erro dele é um pouquinho mais você tem que calcular o erro, a média do erro de todas as variáveis, ou, desculpa, é o erro de cada uma das variáveis, e aí cada uma das variáveis vai ter o seu processo de retropropagação. É bem mais complicado. Por isso que eu já estou simplificando aqui, porque para explicar todos esses paradigmas de cálculo, todos esses paradigmas de modelo, aí nós vamos ter que ter uma disciplina de redes neurais. Não é exatamente bem o nosso objetivo aqui, mas para mostrar que os modelos não lineares fatalmente vão cair em modelos autorregressivos não lineares fatalmente vão cair em modelos de redes neurais artificiais. Então, eu tenho aqui o modelo NVAR-P para as nossas séries complexas não lineares multivariadas, como, por exemplo, o mapa de Heron. Se demorar demais também, não vou esperar. Podem perceber que eu estou um pouco paciente. Vou ficar sem épocas aqui. Quantos neurônios? Um exagero de neurônios, mas ele convergiu. As duas variáveis aqui, olha, mais ou menos, né? Aqui ele errou bastante, mas no geral ele estava acertando bem aqui, dentro da margem dos 95%, mas são só 95%, não é 100%, né? Tem sempre o erro. Com 30 neurônios, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros, diminuir para 10 e ver. Vai ser bem rápido de se treinar também. Precisam diminuir bastante. Dá para se ver aqui que a precisão diminui bastante. Então, modelos complexos, não adianta a gente também querer ser muito. O de 30 estava bom, vou colocar 40. Não é para demorar duas épocas, não. Duas eras. Convergiu e divergiu no final. Vai estar ruim. É o que eu imagino. Ele convergiu, estava aqui bem estável, depois desestabilizou. Eu acho que realmente o 30 aqui, vou colocar um 25, só para ter certeza. 20 neurônios, né? Nossa, engraçado. A de baixo, um pouco mais precisa que a de cima. Eu não melhoro em uma do que na outra. Por isso que essa taxa de erros razoável aqui. Mas, enfim, num modelo como esse, que é baseado em redes neurais, a gente teria que estudar cada uma dessas variáveis, desses parâmetros aqui. A ordem do modelo, a quantidade de lags, a quantidade de épocas de treinamento, né, que lá no gradiente descendente, a quantidade de vezes que ele repete esse processo de otimização para poder ajustar os coeficientes, né, os pesos, a quantidade de neurônios aqui, no caso, voltando aqui, essa quantidade de receptores aqui que vão receber todos os dados daqui, quanto mais neurônios, mais ele é capaz de identificar padrões complexos, certo? Teoricamente, né? Mas ele tem um trade-off, tem um balanço, você não pode ter de mais e também não pode ter de menos, né? E aí a camada de saída é sempre um para cada uma das variáveis de saída, mas a camada de entrada aqui é um número que você decide quantos neurônios tem para que eles ajudem a quebrar o problema em problema complexo, em problemas menores, né? E daí
matar a não complexidade. Essa que é a ideia aqui do número de neurônios, certo? Então, num processo mais sério, né, mais dedicado, que nós estamos só ilustrando o processo, a gente teria que estudar todos esses parâmetros, ajustar, ver qual que é a melhor função as melhores funções para trabalhar as funções de ativação, o melhor número de épocas, a quantidade de neurônios para poder deixar o modelo mais ajustado. Mesma coisa aqui com o modelo com o atrator de Hostler. E esse é difícil para caramba. Às vezes tem muitas. A granularidade dele é bem fininha, né? Então, ele muda muito devagar. Os outros mudam muito rápido. Esse daqui muda muito devagar. Então, o modelo sobreajustado, tá vendo? Sobreajustado para algumas variáveis, bem fininha mesmo, para outras nem tanto. Olha essa daqui. A terceira variável, ele errou feio. Que é esse daqui, aquela série onde as duas variáveis eram bem tranquilas, bem parecidas e fáceis, e a terceira era bem diferente. A terceira você vê que ele errou bastante. E a mesma coisa que para o trator de Lorentz. Que é a mesma coisa, tem duas variáveis razoavelmente parecidas. Ó, convergiu bem também. Ó, as variáveis são fáceis de prever, são tranquilo. Essa aqui ele previu bem todas, né? Um passo à frente, dentro de uma margem de erro razoável. A gente poderia fazer ainda modelos mais complexos do que esse, como, por exemplo, os modelos com médias móveis, né? E estudar ainda outras técnicas, como, por exemplo, a gente está com redes neurais recorrentes, aí tem vários tipos de redes neurais recorrentes, LSTM, séries temporais nebulosas, Equistate Networks, modelos do tipo Ensembler, tipo Random Forest, Gradient Boosting, Extreme Gradient Boosting, XGB, né? Todas essas aí são modelos totalmente não lineares para trabalhar com esse tipo de série também totalmente não linear. Aqui no código eu ainda mostrei uma variação que é o NARMA, né? Que ele pega a mesma ideia do NAR e pega uma parte linear que é dos resíduos. Ele treina, no caso que eu treinei, uma não linear dos resíduos, né? Ele é totalmente não linear. Eu treino uma rede neural para prever o sinal principal. Se sobrar alguma coisa nos resíduos, eu vou lá e tento prever utilizando os resíduos. Aí no Market Glass, o Market Glass foi esse daqui de cima. Tem os resíduozinhos aqui, tá vendo? Tem uma diferençazinha entre o predito e eu estou tentando resolver isso aqui tentando prever o resíduo que sobra. Ah, mas poxa, 500. Aí me quebra. 200. Pô, bem ajustadinho. Nossa, mas ele não previu nada. Foi horrível. Deve ser por causa dos 500 lá. Deve ser por isso que estava com 500, que ele pegou 10 aqui, 10 aqui. Estudamos. Número de neurônios 20 de cada, 100 épocas só, rapidinho. Poxa, eu quebrei o modelo que estava super bem ajustado. É, literalmente mexi no que estava funcionando aqui e criei um modelo que ficou pior do que o outro. Lá, esse aqui é o valor. Você vê que ele está funcionando, está até acompanhando aqui, mas está decaindo para baixo aqui. Então, eu acho que de resíduo, se eu colocar zero aqui, você
Não, não. Teria que. Estava com o modelo prontinho, funcionando aqui, mas não, eu destruí ele. Foi mal. Mapologista. Bom, o problema está sendo isso aqui, ó, 500 épocas para treinar aqui, está demorando para caramba. Aqui eu tenho um modelo que ele divergiu para o final, não precisou dessas 500 épocas, talvez só umas 200 funcionais. Não, convergiu foi jeito nenhum. Não, divergiu aqui no final, não deu certo. Teria que precisar das 500 milhas, certamente. Bom, o fato onde eu quero, se eu coloquei para colocar as 500 aqui, ele vai ficar rodando por muito tempo e não vai dar para demonstrar os outros. A ideia é que as mesmas combinações que a gente fez nos modelos lineares, a gente pode fazer aqui. De fazer modelos com o moving average, né? Prever a variação principal e depois tentar prever os erros, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Nós ajustamos em algumas outras séries para mostrar o funcionamento desses modelos. Nenhum deles está bem ajustado, inclusive. Então, todos feitos aqui para poder demonstrar, mas gastei muito tempo tentando prever, porque, afinal, né, gasta-se tempo para ajustar todos esses parâmetros aqui, tempo que nós não temos aqui, nesse momento. Então, gente, a ideia de hoje era basicamente mostrar isso. Era mostrar os modelos, as técnicas de análise e previsão de séries não lineares. Por isso que a gente veio lá, pegando uma revisão da teoria da informação para aprender as principais métricas que a gente for utilizar aqui, que a principal delas é a informação mútua, e a gente fez uma comparação entre as métricas descritivas lineares e não lineares, entre o ACF e o CCF, com o PMI e o PMI cruzado, e a gente aprendeu, viu aqui o funcionamento dos modelos autorregressivos não lineares, que, como a gente viu, todos eles acabam convergindo, todos eles não, né? Os principais, que é o NAR, né? Eles acabam convergindo para modelos de redes neurais. Nós ainda vimos outros tipos, como por alto, né? Vimos aí os modelos sazonais e os modelos de threshold, né? Os modelos STAR. Além desses todos, a gente ainda tem esses de técnicas, sendo que a maioria delas vem lá da inteligência computacional. Ok? Então, por hoje é só, e em breve eu marco com vocês, na pior das hipóteses, na próxima segunda-feira, eu marco com vocês a nossa aula de séries temporais não estacionárias e concept drift. Ok? Vejo vocês lá, pessoal.